Esse cara aí, Werner Magnus Maximilian von Braun, né? Então, ele é considerado aí um dos, vamos colocar assim, patronos ali da NASA, né? A gente tem que lembrar que ele trabalhou lá na Alemanha, né? Eu falei isso já na aula passada, no projeto alemão de um foguete que ele era bélico. O que quer dizer isso? Ele era usado como arma, que era o V2, que ele até, o nome dele em alemão, que começava com a letra V, era alguma coisa assim como arma de represália alemã, alguma coisa assim, tá bom? E aí esse cara, ele foi preso, inclusive, pela Gestapo, porque quando ele foi dar uma declaração pública, né, queriam que ele falasse que era a arma que ia fazer a Alemanha ganhar a guerra. No entanto, ele falou que com esse foguete a gente ia conseguir sair do planeta, ia para o espaço. Aí os militares não gostaram muito da ideia, não. Tá bom? E aí, ó, continuando, o que mais que ele fez? Aí ele foi preso lá pelo exército americano, alguns dizem que ele se entregou, outros dizem que ele foi preso, ele e mais um monte de cientista que trabalhava com ele. E aí, os Estados Unidos, que é lógico também já faziam as pesquisas deles, porque eles não eram bobos, né? Eles começaram então a ter acesso à tecnologia que a Alemanha já utilizava, tá? E aí, a partir disso, olha só que interessante, esse aí é o foguete que era produzido pelos alemães, né? Então isso aí tá lá num centro lá da região deles, lá em 1942. E esse aqui é o que os norte-americanos produziram a partir do conhecimento que eles adquiriram aí com os alemães que foram presos. Não é interessante isso? Olha só como é que pode, né? Você acha que tem alguma semelhança aí? Ou você acha que não tem nada a ver? Será que é copia-cola? Né? Eu acho que os caras até melhoraram um pouquinho mais a tecnologia, porque sempre que a gente vai fazer uma segunda coisa, normalmente a gente faz melhor que a primeira, né? A tendência nossa é sempre melhorar um pouquinho e não piorar. Mas, olha só, enquanto os norte-americanos estavam ali tendo acesso a isso, esse cara aí, ó, o Sergei Pavlovich Korolev, tá? Ele também vai ter acesso a esse mesmo projeto alemão aí do V2, tá bom? E aí ele leva essa tecnologia para um lugar que a gente chamava de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje o pessoal fala que é a Rússia, mas não é, era a Rússia e um monte de coisa em volta lá, tá bom? E aí ele, entre outras coisas, ele vai conseguir desenvolver o primeiro satélite, que a gente vai falar dele daqui a pouco, é o Sputnik. Ele levou o primeiro ser vivo ao espaço, que vai ser a cadelinha Laika, entre outros feitos. Tá? Então esse cara, ele é considerado assim pelos russos, né, porque ele era russo, mas lá na época da União Soviética, ele é considerado o pai da astronáutica, ele é um herói. Lá tem um museu praticamente dedicado a ele, lá, né, porque o cara realmente ó, tá aí o Sputnik, então, olha que bonitão. Mas antes, primeiro o satélite, então, ó, tá aparecendo o jeitão dele aí, que é o Sputnik. Ele foi lançado em 4 de outubro de 1957. Gente, eu juro que essa aula era para ser passada dia 4 de outubro. Ela depois mudou de novo, mas a ideia era essa, tá? Mas aí vieram os feriados, ainda bem, não tô reclamando, tá bom? Ó, e olha como é que era o Sputnik por dentro. Agora eu quero saber o seguinte, aí, ó, esse aí é o foguete que mandou o Sputnik, que ele vai ser o precursor do Vostok, que depois vai levar até, né, o Yuri Gagarin, que é um cara legal que foi para o espaço. Gente, eu quero saber o seguinte, a pergunta é, qual foi a importância do primeiro satélite artificial para o avanço da ciência e da tecnologia? Alternativa A, testar os métodos de colocar um satélite artificial em órbita da Terra, prover informações sobre a densidade da atmosfera por meio de cálculos do seu tempo de vida em órbita, testar módulos de rastreamento orbital por meio óptico e de rádio, determinar os efeitos da propagação de ondas de rádio através da atmosfera e verificar princípios de pressurização usados no satélite. E por último, se você acha que essas duas estão corretas, você coloca C. Se você acha que só uma das duas, você escolhe ou a A ou a B. Agora, mas a alternativa correta é a C. Olha, o primeiro satélite, a missão dele foi essa toda aí, ó. Testar um método de colocar um satélite, lembra? Foi o primeiro, ninguém nunca tinha feito isso, tinha que testar para ver se dá certo, né? E aí prover informações sobre a densidade da atmosfera, que a gente não tinha certeza, testar métodos de rastreamento orbital, tá? Determinar os efeitos da propagação de onda de rádio, ele ficou mandando um bip, né? E verificar princípios de pressurização usados no satélite, tá bom? Bom, prosseguindo aqui com a aula, é o seguinte, ó, depois do Sputnik 1 teve o Sputnik 2, olha só que bonitona essa menina aí, é a Laika, ela foi
retirada das ruas lá de Moscou e ela foi colocada dentro dessa cápsula aqui. Tá, você tem que entender o seguinte, isso aqui não parece... Ó, isso aqui não parece a ponta de um foguete? Tá vendo? Ó, onde vai o satélite aqui, ó? Tá, vai lá na ponta do foguete. Tá bom? E aqui dentro tava a Laika. Tá, esse satélite aqui tinha, acho que se não me engano, mais de 1 tonelada, ou 900 e pouco, era bem grandão. Então um dos problemas de se fazer foguete era esse, você tinha que arrumar um foguete que conseguisse mandar coisas pesadas para o espaço. Né? Hoje a gente tem satélites pequenininhos, mas já teve satélite bem grandão. Tá bom? Muito bem. E aí eu quero saber já, ó, vou deixar também 30 segundos para você. Qual foi a importância do segundo satélite artificial para o avanço da ciência e tecnologia? Falamos do primeiro, agora eu quero saber o segundo, que é o Sputnik 2. Foi a mesma do Sputnik 1? Mostrou que era possível um ser vivo da Terra sobreviver no espaço? Levou um homem para o espaço. Então, olha a importância. Como é que você vai mandar um ser humano para o espaço se você não sabe dar certo? Ah, mas que dó da cachorrinha. A gente fica com dó mesmo, mas... Né? Ela contribuiu aí com a evolução da ciência, a gente pode até fazer esse questionamento, né? Se é ético, se não é ético, mas a gente tem que lembrar que eram outras épocas, né? Era uma cabeça um pouquinho diferente do que é hoje, graças a Deus a humanidade continua evoluindo, né? A gente espera. Bom, muito bem. E aí, ó, você tem, então, começa a reação americana. Inclusive, né, por conta desses lançamentos da União Soviética, diz que até houve uma revolução no ensino de ciência lá nos Estados Unidos, que praticamente não tinha nas escolas. Isso de acordo com o livro que eu li, mas é claro que vocês devem pesquisar mais. Eles viram a importância de se ensinar ciência na escola. Tá vendo aí? É graças a isso que eu tô aqui dando aula de ciências hoje, ó. Tá vendo aí? E aí você tem, então, a produção aí dessa Vanguard, né, que se não me engano a primeira falhou, tal, mas depois eles vão ter outras e vão ter sucesso. E aí você tem então a fundação da NASA, tá? Então essa aí é meio que a reação norte-americana. E a gente vai ver que depois os norte-americanos vão dominar, né? E aí, ó, você já começa aí a Explorer 1, né, que já começa a fazer voos mais interessantes, tal, isso já em 1958, gente, olha só essas datas aí, 1958, né, pra vocês terem ideia, eu nasci em 73, e olha que eu já não sou tão novinho assim, hein, muito bem, e aí você tem então a Pioneer Zero, tá, e aí você começa então, como disse o professor russo aqui, aí a corrida espacial não tinha mais volta, né, aí... Começou mesmo, falou, agora é o seguinte, agora vamos ver, quem puder mais chora menos. Foi mais ou menos assim o negócio, tá bom? Hoje, olha só, eles até trocam informação de tecnologia, né? Mas imagina como é que era nessa época. Você mandar coisas para o espaço e ainda se preocupar onde vai cair para você ir lá buscar antes do seu inimigo e pegar. Tem tudo isso. Você teve o Lunik, esse aí é importante, por que que ele é importante? Foi o primeiro... O Lunik 2 foi o primeiro artefato feito por uma mão humana a bater lá na Lua, tá? Ele foi feito para se chocar com a Lua, para tentar pegar algumas informações sobre a Lua. Foi o primeiro também foi produzido pela União Soviética, tá bom? E aí você tem a Vostok 1, gente, qual é a importância dessa cápsula aí, desta nave? Ela foi quem levou esse cara para o espaço, ó, Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a orbitar a Terra. Tá, ele só foi até o espaço, ele não foi para a Lua, isso foi coisa dos norte-americanos. Mas o primeiro ser humano a orbitar o espaço está aí para você, o jeitão dele. Depois, ironicamente, ele vai morrer num acidente de avião, fazendo manobras que ele era piloto de caça. Ele acaba morrendo, acho que 2, 3 anos depois que ele faz essa viagem. Tá bom? Mas é um herói lá para os russos e é um herói para a humanidade, independente de qualquer posicionamento político ou qualquer outra coisa, né? Contribuiu, junto com todos os anteriores que a gente falou, independente da nacionalidade, para os avanços que a gente já discutiu aqui. Gente, eu quero saber, 30 segundos para você me responder aí, qual o nome do primeiro ser humano a ir ao espaço? Neil Armstrong, Yuri Gagarin, Valentina Vladimirovna Tereskova. Valendo! Homem a pisar na Lua, Yuri Gagarin, primeiro homem a ir para o espaço, Yuri Gagarin, a alternativa B correta. E a Valentina, primeira mulher a ir para o espaço, tá 3 anos depois do Yuri Gagarin só, né? Enquanto os outros países aí demoraram muito para mandar as mulheres, lá eles já mandaram a mulherada para o espaço logo. Tá bom? Gente, então o que a gente viu nesta aula? Tá aí, ó, o avanço tecnológico que permitiu ao ser humano chegar fisicamente ao espaço. Fez parte de uma história que refletiu em melhora da qualidade de vida para parte da civilização atual, conforme veremos em outras aulas, mas já vimos muito nesta aula.